Aula remota número 9 de SMU, retorno às aulas. Então, antes de mais nada, bom retorno a todos nós. O que nós temos até agora, o presente momento, são 3 entregas, sendo que no final serão um total de 8. Então, a gente está chegando, aí até para o final da próxima semana, a gente está chegando na metade. Então, a gente estava vendo muito mais conceitos. Então, agora a gente tem que começar a focar um pouco mais em entregas, dar uma acelerada. A ideia é que em fevereiro a gente consiga fechar sinalização e descrição de mídia, para que a gente possa depois começar a se preocupar apenas com as mídias de fato. Então a gente vai ter 2 grandes blocos de trabalho: sinalização, descrição e depois escolha de caminho e o transporte de mídia, de forma que a gente se preocupe mais com a sinalização e mais com a mídia em si. Tá? Embora, como eu já tinha conversado com vocês de tarde, a gente não vai focar na mídia de fato, quando eu digo é a questão do codec, fazer estudo de codecs, mas por uma questão de tempo portanto, eu particularmente adoto a questão de protocolos, uma vez que a gente vai dar mais ênfase em redes, vai estar, no meu entendimento, mais sintonizado com as demandas do curso, certo? Até porque essa parte codec vocês já conseguem ver em disciplinas de sinais. Então a ideia é que a gente consiga fazer então esse fechamento aqui, focando mais nos protocolos, certo? Então aqui na entrega 4, quero já até chamar a atenção de vocês. Como vocês podem ver, não tem absolutamente mais nada para a disciplina. Então, uma das tarefas que eu atribuí a mim mesmo, que é até sexta-feira, é colocar todas as tarefas que estão pendentes para a disciplina, de forma que elas estejam encaixadas aqui nas próximas entregas de 4 até 8, nessas 5 finais aqui. Porque a única que está, e ela está muito genérica, que é implementar um protocolo de sinalização. Ou seja, o que a gente fez até agora foi estudar um protocolo, a gente pegou o CIP, como eu falei, ele é didático, ele é interessante e pode ser usado. Então, para quem não quiser, não precisa desenvolver, não precisa criar, não precisa fazer nada, pode usar o CIP, tem bibliotecas que implementam o CIP, e aí a gente pode fazer ele para o nosso servidor. Talvez seja complexo demais, não, acho que não. Tá? Embora é só porque tem outros protocolos de sinalização já implementados, como por exemplo o OpenRaise RTC, que são bem mais simples, mas para quem quiser o CIP atende e muito bem. Perfeito? Então no caso aqui do protocolo de sinalização, a ideia é que ele atenda a todos aqueles requisitos que já foram citados anteriormente, coisa que o CIP vai fazer, isso aí não tem problema nenhum. Então, o que tem que acontecer agora nessa semana e na semana seguinte é de fato implementar um protocolo. Eu só vou deixar isso aqui mais detalhado, porque por enquanto ele tem que atender apenas 2 clientes. Então, tem que rodar no servidor e atender 2 clientes para que possa haver a triangulação entre esses dois. Não precisa de um terceiro cliente ou mais. Isso a gente vai ver lá na frente, porque daí a gente vai ter que começar a discutir melhor como é que a gente transporta a mídia, como é que negocia os pares, uma vez que o WebRTC ele é P2P. Então, toda essa questão a gente vai deixar para depois, quando a gente estiver falando de mídia. Como eu disse, são 2 momentos. Nessa parte da sinalização, por isso coloquei como versão 0.1, ou seja, a coisa mais simples que existe é alguém fazer um convite para uma sessão de mídia, ofertando alguns tipos de mídia, e esses tipos de mídia pode ser apenas os dados do próprio jogo para desenvolver a mecânica do jogo. Não precisa de áudio, não precisa de vídeo, então só dados, ou seja, texto binário, de forma que isso seja ofertado para um outro jogador, ele faça uma contra-oferta, ou seja, cada um oferece uma mídia para que haja os 2 sentidos da comunicação, eles fechem um canal e faço essa transmissão. Isso não precisa passar pelo servidor, são apenas os 2 clientes conversando, ponto final. O servidor vai atuar apenas como essa ponte para a sinalização, mas os dados podem passar direto de um cliente para o outro, uma vez que o WebRTC faz justamente isso, que é implementar o P2P. Para já começar a se antecipar, eu vou começar a colocar alguns vídeos no canal mesmo da disciplina, que são do semestre passado. Eles são bem conceituais, inclusive eu falo CIP, etc. E à medida que eu tiver esses vídeos, eu já vou colocando. Se vocês entenderem que eles estão
desconectados ali de WebRTC, por favor me sinalize que daí eu produzo outros vídeos. Mas aqui no caso eu só falo, eu pego, já é um hábito meu, abrir a RFC só para fazer algumas pontuações, mas o SDP que a gente vai usar vai ser bastante simples, a gente só vai transmitir dados texto binário, que esses são os requisitos para a aplicação. Perfeito? Então, voltando aqui, o que é importante para essa sprint, esse começo, esse retorno, é começar de fato gerar código, gerar um cliente, gerar um servidor, fazer com que eles comecem a fazer a sinalização. Claro, uma vez que a gente tem apenas a sinalização, a gente não tem mídia, a gente não tem a gente não tem nada, apenas vai ter alguém fazendo um convite, alguém aceitando um convite e por enquanto não vai acontecer absolutamente nada. Será a mesma coisa que eu fazer uma chamada telefônica, eu disco para alguém, toca o telefone, a pessoa atende e fica mudo. Tá? No nosso caso, vai haver apenas a sinalização, não precisa, até o presente momento, nem fazer uma oferta de codecs, porque a gente não viu o SDP, isso aqui está na sequência. A gente vai ver na próxima semana. E aí sim a gente fecha isso em fevereiro. Então, para o final de fevereiro, vai ter uma sinalização, vai ser entre duas entidades, dois clientes, eles conseguem, aí o jogo funciona. Então, a ideia, voltando aqui dessas entregas, que até a entrega 5 a gente tenha, deixa eu marcar aqui, até a entrega 5 a gente tenha 2 jogadores rodando redondo. E aí sim, na 6, 7, 8, a gente progride, onde a gente coloca mais entidades, e aí a gente vai agregar complexidade, porque a gente precisa de sincronização, serialização, provavelmente a gente vai ter um Media Gateway, então a gente vai colocar outros componentes aí dentro, e aí sim a gente faz as outras etapas. Para quem já quiser ir se adiantando, já vai dando uma olhada em relação a isso, como eu falei para vocês, eu vou pegar os vídeos do semestre passado, já colocar aqui e depois ir organizando, certo? Mas só reforçando, para esta semana e para a próxima semana, é desenvolver código, começar a gerar o produto, o aplicativo, tanto na parte do cliente quanto do servidor, e qualquer dúvida, por favor, me chamem lá no Discord, perfeito? Por hoje é só, é isso.